Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Esta é a aula de número 29. Esta aula é uma continuação da aula passada. Na aula passada eu deixei um exercício para vocês completarem com gerúndio ou com infinitivo. Nesta aula nós vamos resolver esses exercícios dando a resposta para vocês, para quem já fez poder conferir se acertou ou não. Então nós temos aqui, complete as sentenças com gerúndio ou infinitivo. A primeira temos a frase we can't, depois vem o verbo to live, without e o verbo to breathe, que a tradução é nós não podemos viver sem respirar. Então o can't é um verbo anômalo, tá? Ou um verbo modal. Então o to live ele vai no infinitivo, mas sem o to, que é o verbo viver. Então nós não vivemos, we can't live, sem o to. Without é uma preposição. Se é preposição, o verbo a seguir ele vai sem o to, mas como ing, ou seja, ele vai no gerúndio. Aí fica we can't live without breathing. Nós não podemos viver sem respirar. A questão número 2. My father wanted. Meu pai queria. Aí vem o verbo parar e depois o verbo fumar, que a tradução é meu pai queria parar de fumar. A tradução que deram, que alguém respondeu, o exercício foi my father wanted to stop to smoke. Estaria correto. O problema é que eu dei uma lista para vocês na aula anterior, quando eu falava de infinitivo, de verbos que depois deles, se vier um outro verbo, esse verbo tem que vir no gerúndio. E o verbo stop é um deles. Então fica aqui o correto. My father wanted, tá igualzinho ao anterior. To stop, que é o verbo parar. E o to smoke, por vir depois do verbo stop, ele tem que vir no gerúndio. Então o correto é my father wanted to stop smoking. Então esse gerúndio aqui é porque está depois do verbo to stop. Está na lista de verbos no infinitivo que precedem um verbo no gerúndio, que eu dei a aula passada. A número 3. After, depois, to finish, depois de pescar, e graduate, depois de terminar, after to finish, depois de terminar a sua graduação, a graduação dele, ele decidiu viver longe, viver no exterior, morar no exterior. Então, after é uma preposição. Então, depois dessa preposição, tem que vir o verbo to finish, ele tem que vir no gerúndio. After finishing his graduation, he decided, ele decidiu. Como decidir é um verbo comum, não faz parte daquela lista, o verbo viver, morar, to live, vem no infinitivo normalmente. He decided to live abroad. Então fica, after finishing his graduation, he decided to live abroad. A número 4. I admit, eu admito. To have é ter, eu admito ter. Mencionado seu nome apenas para proteger você. Tá? I admit, depois vem to have, mentioned your name just, a verb to protect you. Eu admito ter mencionado o seu nome apenas para proteger você. Então, o que o pessoal respondeu? Teve um pessoal que respondeu e me mandou. I admit to have mentioned your name just protecting you. I admit to have, certinho, mentioned your name. Tá igualzinho, just. Aí to protect, a pessoa colocou protecting. Mas o just, ele é apenas, só, justamente, não é uma preposição.
Então o erro estava aqui. Tá? Então tem que ser I admit having. Por que having? Porque o admit está naquela lista de verbos que precede um verbo no gerúndio. Depois dele, se vier um outro verbo no infinitivo, esse verbo tem que estar no gerúndio. Então está aqui, I admit having mentioned your name just to protect you. Então o nosso problema não foi no just, que é somente. Por quê? Porque não é uma preposição. Então protect vem normalmente como to protect. Nosso problema estava no to have, que vem depois do verbo admit, que está na lista dos verbos que precedem um outro verbo no gerúndio. A número 5. She made me. Ela me fez to feel, sentir, anxious about, ansioso sobre ir. Ela me fez ficar com ansiedade de ir. Vamos ver aqui, ó. She made me certinho. O verbo to feel, sentir, eu coloco ele normalmente apenas sem o to. She made me feel. Ela me fez sentir. Então essa é uma regra. Sempre que eu uso o verbo to make, o outro verbo vem sem o to. She made me feel anxious about. About é a preposição sobre, acerca de, a respeito de. To go é o verbo no infinitivo. Como vai estar depois de uma preposição, ele vem no gerúndio, vem com ing. Então, she made me feel anxious about going. A número 6 é do you promise, você promete, to help, ajudar, us, nos ajudar, if we refuse to participate in the game, você promete nos ajudar se nós recusarmos a participar no jogo. Então vamos ver aqui. Promise não está naquela lista de verbos que precede um verbo com gerúndio. Então vou usar do you promise to help normalmente. To help us if you refuse. O participar, ele vai como to participate, porque o refuse também não está naquela lista. Então, do you promise to help us if we refuse to participate in the game? Tá bom? Número 7. He kept. Ele manteve, ele continuou assistir TV e não se importou em fechar a janela. Ou seja, ele continuou a assistir TV e não se importou em fechar a janela. Vamos ver. O que a pessoa respondeu? He kept watching. Colocou to watch no gerúndio, ing, TV, and didn't mind shut the window. Aqui são dois verbos, mind e shut. Ele colocou o mind sem o to porque estava igual aqui, mas o shut ele colocou sem o to também. Tá? Qual foi o erro dele? He kept watching TV. Ele continuou assistindo TV and didn't mind, e não ligou, não se importou. O mind é um daqueles verbos da lista que precede um verbo com gerúndio. Então, didn't mind shutting. Pega o verbo to shut e coloca no gerúndio. Didn't mind shutting the windows. O correto é he kept watching TV and didn't mind shutting the window. Número 8. People enjoy, as pessoas gostam ou adoram, to travel, viajar, por trem, de trem, quando elas começam a gastar ou a passar suas férias na Europa. As pessoas adoram viajar de trem quando elas começam a passar as férias na Europa. Então, people enjoy. Depois do enjoy eu tenho o verbo to travel. A pessoa colocou aqui, people enjoy to travel, normalmente, com to, by train, when they begin
O to spend, a pessoa colocou com ing, spending, tá? As suas férias na Europa. O spend faz parte daquela lista de verbos que precede um verbo no gerúndio. Então tá aqui, ele colocou aqui certinho, tá? O que ele errou? People enjoy, enjoy também faz parte daquela lista de verbos que precede um outro verbo no gerúndio. People enjoy traveling by train when they begin. Aí vem o próximo verbo. O begin também faz parte daquela lista. When they begin spending their vacation in Europe. Esta seria a forma correta. A próxima. Will you to let her, você deixar ela, permitir ela, ir, to go, in for medicine course, e go in é entrar. Você permitirá que ela entre no curso de medicina, if she intends, se ela pretender se tornar uma pediatra. Então, o que a pessoa respondeu? Will you let her to go? Você permitirá. O to go colocou normalmente, mas o let ele colocou sem o to, tá? E está certo porque é o will, futuro. Então, will you let her to go? O to go colocou normalmente. In for medicine course, if she intends to become, colocou normalmente, a pediatrician. Tem um erro aqui. Qual será o correto? Will you let her go? Então, depois do let, eu tenho o pronome e o verbo vai vir sem o to. Tá? Ao invés de ser will you let her to go, seria will you let her go? Aí, to medical school, if she intends, normalmente, to become, entra normalmente, a pediatrician. Então, o que ele mudou aqui? Will you let her go to medical school, ou medicine course, como ele usou lá em cima, if she intends to become, normalmente, a pediatrician, tá bom? Olha número 10. I appreciate, eu aprecio, eu gosto. To watch, que é olhar, observar, assistir. Dramas, but I hate. To be e disturbed, seria eu adoro assistir dramas, mas eu odeio ser incomodado, perturbado. Vamos ver. A pessoa respondeu aqui. I appreciate. O to watch, ele colocou watching, porque appreciate faz parte daquela lista de verbos que precede um verbo, um gerúndio. Dramas, but I hate to be disturbed. O que ele errou aqui? I appreciate watching, que está correto, que appreciate faz parte daquela lista de verbos que precede o gerúndio. Então o verbo watch vem com ing, I appreciate watching dramas, but I hate, mas eu odeio, detesto. O to be vem com ing por quê? Porque o hate faz parte da lista de verbos que precede o gerúndio. But I hate being disturbed. Então, I appreciate watching dramas, but I hate being disturbed. Esse seria o correto. A número 11. They should, eles devem, eles deveriam. To do, fazer. Nothing, nada. Mas, esperar. Então vamos ver aqui. O que a pessoa respondeu?
They should do. Não, they should do. Colocou o do sem o to. Tá certo? Por quê? Porque o should é um verbo anômalo, tá? Ou verbo modal. Então ele exige que o verbo infinitivo esteja sem o to. They should do nothing but waiting. A pessoa colocou com ing. Qual foi o erro aqui? Olha só, they should do nothing, está certinho. Eles deveriam fazer nada, mas esperar. But wait. Por que eu não usei ing? Porque but, pessoal, não é uma preposição. But é uma conjunção. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo. Isso é conjunção e não preposição. E a regra que o verbo vem com ing é depois de preposição e não depois de conjunção. Olha, número 12. It's worth, é digno ou vale a pena, to buy, comprar casas. But it is no use, mas não é comum, to buy, comprar elas, longe, no centro da cidade, far from downtown. Então, como que a pessoa respondeu? It's worth buy houses, but it's no use buy them far from downtown. Ele usou buy aqui, e o buy normalmente aqui sem o ing e sem o to. Mas qual seria o correto? It's worth buying, tá? Essa palavra worth seria valor, ser digno, valer a pena. Então nessa expressão it's worth, aí quando vier um verbo, o verbo vem com ing, tá bom? Então it's worth buying houses, but it's no use, essa é uma expressão também, não é comum. It is no use, exige que o verbo venha com ing, tá bom? A expressão pronta deles, but it is no use buying them far from downtown. Tá bom? De novo, it's worth buying houses, but it is no use buying them far from downtown. Olha o número 13. The kid can't help. O garoto não consegue ajudar a comer todo o lanche antes de chegar na escola. Então, o que a pessoa respondeu? The kid can't help eating. Colocou ing por quê? Porque help faz parte daquela lista de verbos que exige um verbo no gerúndio. Então, certinho. The kid can't help eating all the sandwich before coming to school. Mas o correto aqui seria before getting to school, que foi o verbo get que eu usei aqui, tá bom? A 14ª, avoid, evite, to give, é dar, any unnecessary information, qualquer informação desnecessária. Então, evite dar qualquer informação desnecessária. O que a pessoa respondeu? Avoid, give, colocou o give sem o to e sem ing, any unnecessary information. Mas qual seria o correto? Avoid giving, por quê? Porque avoid faz parte daquela lista de verbos que exige um verbo posterior com ing. Então fica avoid giving any unnecessary information. A número 15. Do you feel like, você sente como, aí tem o verbo to go, que é ir, to the zoo this afternoon, para o zoológico esta tarde. Você sente como ir ao zoológico esta tarde? Ou você quer ir, você gostaria de ir ao zoológico esta tarde? Aí a pessoa respondeu certinha. Do you feel like, depois do like eu vou usar o verbo com ing. O like faz parte daquela lista de verbos. Do you feel like going to the zoo this afternoon? A 16. It's no good, não é bom, to insistir on that, nisso, naquilo. O que a pessoa respondeu? It's no good, insist on that. Usou insist
sem o to e sem o ing. Qual que seria o correto? Ao invés de eu falar it's no good, tá? Isso é uma expressão assim, gramaticalmente errada. Eu falaria it's not good, tá bom? E nesse caso, eu usaria o verbo com ing. It's not good insisting on that. Ok? Essa é a diferença. Olha essa 17 aqui, que já tem uns macetinhos. Seria you must, você deve, to keep, manter, distance, distância, when you have, quando você tiver, to drive, dirigir, o que dirigir, behind another vehicle, atrás de outro veículo. Você tem que manter a distância quando você estiver dirigindo atrás de outro veículo. Olha o que a pessoa respondeu. You must keep distance. Você deve manter a distância. O keep eu usei certinho, sem o to, porque está depois do verbo must, e must é um verbo anômalo. Então, you must keep distance when you have driving behind another vehicle. Okay? Quando você estiver dirigindo atrás de um outro veículo. Tá correto? Tá correto, tá? Mas gramaticalmente seria melhor falar assim, ó. You must keep your distance when driving behind another vehicle. Você deve manter sua distância quando dirigindo atrás de outro veículo, tá? Gramaticalmente em inglês, esse jeito é mais correto do que esse jeito aqui, tá bom? Olha o número 18. It's hard, é difícil, to get money, conseguir dinheiro, but it is easy to spend, mas é fácil gastar. Em inglês, a pessoa fez certinho. It's hard to get money. Tá, coloquei o to get mesmo com to, não é gerúndio. It's hard to get money, but it is easy to spend. To spend também vem com to, porque aqui não é preposição, tá? O to get vem com to, porque aqui não é preposição. Então, it's hard to get money, but it is easy to spend it. A 19. We're trying, estamos tentando, to improve, melhorar, ourselves, nós mesmos. And we hope, e nós esperamos, to reach, alcançar, our goals, nossas metas. Como ficou? We're trying, estamos tentando, to improve. Vem como to improve mesmo, que já está depois de um verbo no gerúndio, então ele vem no infinitivo. We're trying to improve ourselves and we hope, nós esperamos, to reach. Por que vem no infinitivo? Porque o hope não faz parte daquela lista de verbos. Our goals, nossas metas, nossos objetivos. Então fica, we're trying to improve ourselves and we hope to reach our goals. Olha a 20. He enjoyed, ele adorou, adorava, gostava, to meet us at the tennis court, de nos encontrar na quadra de tênis. He said that we have a lot, ele disse que nós temos muito, to teach him about the sport, ensiná-lo sobre este esporte. Como ficou? He enjoyed meeting. Por que meeting? Porque o enjoy faz parte daquela lista de verbos que exige um verbo no gerúndio. To meeting us at the tennis court. He said that we have a lot to teach. To teach continua to teach, porque o a lot não é preposição. Então, he said that we have a lot to teach him about this sport. Para terminar, vamos aos números do 280 ao 290. 280, 280. 281, 281. 282. 282, 283. 283, 284. 284,
285, 285, 286, 286, 287, 287, 288, 288, 289, 289 e 290, 290. Bom, pessoal, essa foi a aula de número 29. Se vocês quiserem esse material em Word para vocês completarem, para vocês estudarem, mandem um e-mail para mim. Eu vou deixar o e-mail aí embaixo, tá? Que eu mando esse material para vocês, tá ok? Então é isso daí. Bom estudo para vocês e até a próxima aula. Bye, bye.